Pessoal, boa tarde. Agora sim, vamos começar o nosso segundo dia da nossa Semana das Profissões, tá bom? O dia de ontem foi muito interessante. Eu saí muito satisfeito com o dia de ontem. Ontem nós tivemos a presença dos nossos ex-alunos, depois nós tivemos a presença da professora Ana Chavão e do professor Geraldo. Eles vieram falando um pouquinho dos cursos da ETEC, de enfermagem e também de administração. Hoje nós temos, nesse primeiro momento, dois convidados. Mônica, muito obrigado pela sua presença. A Mônica aceitou o convite da professora Enaíle, e o Jonatas, que é o nosso parceiraço, já bate carteirinha todo ano na Semana das Profissões. Desde já eu agradeço, viu? Eu vou fazer esse bate-bola com os dois nesse primeiro momento. Vou pedir para todos que não estiverem falando desligar o microfone para não dar alteração. Daqui a pouco eu mesmo vou ter que desligar, porque o pedreiro aqui do lado de casa tá fazendo reforma e vai. Nossa, vocês vão ver. Mas aí eu vou fazendo a mediação. A professora Anaíle, ela está me ajudando, nos ajudando lá no chat. Então, se tiver alguma dúvida e quiser perguntar pelo chat, mas o ideal, o legal é abrir o microfone, pedir licença e fazer a pergunta mesmo. Aqui não é palestra. Isso daqui é um bate-papo, é uma conversa realmente para troca de experiências, tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar com o Jonatas. Tá aí, Jonatas? Opa, tô aqui. Tá, vamos lá. Fale um pouquinho da sua profissão, o que você faz. Ó, eu não falei para os meus alunos, eles não sabem nada, é surpresa. Então, os profissionais são realmente surpresa para eles. Conte um pouquinho para a gente da sua profissão e como que você descobriu nessa profissão, como que você chegou a... Não, é isso que eu quero fazer para minha vida, é com isso que eu quero ganhar dinheiro. Legal, gostei dessa pergunta. Então, João, ano passado, né, quando eu tive com vocês, né, aí no colégio, falando, a respeito da profissão, nessa época, o ano passado, eu era analista de tecnologia da informação. Eu trabalhava com tecnologia. Talvez vai ser até surpresa para você, mas esse ano eu mudei de carreira. Eu já não sou mais analista de tecnologia da informação. Justamente pelo fato, né, de eu estar me capacitando na área de desenvolvimento humano. Eu fiz vários treinamentos, vários cursos, né? E no ano passado, na empresa que eu trabalho, né, abriu uma vaga para analista de treinamento. E como eu já vinha todo esse tempo, né, me capacitando, fazendo curso, que é uma paixão, eu gosto, né, de dar treinamento, né, de trabalhar como coaching, mentoria e por aí vai. E para mim foi uma alegria muito grande, né, ter aberto essa vaga. E era uma vaga externa, né, para contratação externa. E eu, com a cara e a coragem, coloquei o currículo atrás debaixo do braço e fui falar com a gerente de recursos humanos. Falei para ela, né, a minha vontade, né, de trabalhar nessa área, né. E até então, né, o filme me deu essa oportunidade. E hoje eu sou analista de T&D, né, que é na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Bom, o que consiste, né, essa profissão, né, essa, esse trabalho meu lá na Valfilme, né? Nós temos dentro dos recursos humanos, né? São vários setores em si, né? Tem recrutamento e seleção, tem remuneração e benefícios, né? Tem business partners e tem o DHO, que é desenvolvimento humano organizacional. E eu sou analista, né? Dentro desse setor que compõe o RH, né? Treinador e desenvolvedor de pessoas. E hoje, né, quais são as minhas principais atividades? Eu basicamente trabalho com treinamento, né? Tanto na contratação de treinamento, também para treinar os nossos colaboradores. E eu pego temas, né, específicos na área de desenvolvimento humano, motivação, autoconhecimento, autodesenvolvimento, trabalho em equipe, e junto o pessoal e a gente trabalha, né, em cima desses temas, né, com o objetivo de formar pessoas. E todos os colaboradores, né, que recebem o convite de treinamento formal para assumir um cargo de liderança, um cargo de coordenação,
eu sou responsável de estar fazendo sessões de coaching com eles, né? Então, a gente tem um projeto que chama Be Yourself, e dentro desse projeto, a gente vai desenvolvendo, né, as habilidades, né, das pessoas justamente para ela atuar nessa área de coordenação. Porque hoje um dos maiores desafios que nós temos, não somente dentro da empresa, mas no dia a dia comum, é o relacionamento, né, humano entre pessoas. E a gente sabe que cada um tem um temperamento, cada um tem um ponto de vista, cada um se expressa de uma maneira diferente. Então, hoje, um dos principais papéis que eu tenho lá na fábrica é justamente, né, desenvolver pessoas, né, tanto para o seu trabalho, né, estar lidando com outras pessoas. E hoje eu estou muito feliz, né, nesse novo desafio. Para mim é 2020, embora tantas coisas ruins aconteceram, eu acredito que eu estou vivendo o melhor da minha vida esse ano, né? Claro que a gente considera todos os fatores, mas eu estou me sentindo muito realizado com muitos desafios, né? Inclusive fazer live agora também virou uma prática comum para mim, né? Tendo que treinar o pessoal, né? Fazendo sessão de coach via o Google Meeting, né? Enfim, é desafiador, mas eu acredito que o ser humano tem que estar, assim, né, aberto às novas possibilidades, né? Penso eu, para a gente poder conseguir extrair o melhor, né, do seu momento, extrair o melhor de si mesmo, para a gente conseguir conquistar, né, cada vez mais aí aquilo que a gente quer, né? Então, está sendo bom, muito positivo. É isso. Se alguém, né, depois acredito que a gente vai surgir mais perguntas Vamos aí lá. falando. Vai sim. Mônica, vou Olá. passar para você a pergunta. Fale um pouquinho da sua profissão, como que você se descobriu, como que você chegou aonde você está hoje. Sim, boa tarde a todos. Eu me chamo Mônica, eu sou empreendedora, sou confeiteira e assim não foi algo que eu planejei a vida toda fazer isso. Eu faço bolos e doces e eu comecei, né, me formei no ensino médio e prestei vestibular. Infelizmente, não consegui dar seguimento à faculdade, porque por condições financeiras mesmo. Mas não me abalei, assim, não parei por isso. Então, a princípio, eu fui para o comércio, né? Fui vendedora durante um tempo e conheci muitas pessoas e aprendi a lidar com diversas coisas assim no comércio. Tanto que, assim, eu acredito, hoje, na minha profissão, eu vejo que, assim, tudo me preparou para eu estar onde eu estou hoje e conseguir lidar com as coisas do jeito que eu tenho conseguido. Claro que ainda tenho muito a aprender. Então, assim, eu aprendi a lidar com o sistema de caixa, com atendimento ao cliente, com vendas, com estoque, com organização, gerenciamento de uma loja. Trabalhei em lojas pequenas e em grandes redes também. Eu trabalhei na Pernambucanas e no Magazine Luiza, que foram os dois lugares que eu permaneci mais tempo. E isso foi realmente uma escola para mim. E a confeitaria, ela sempre foi aquilo afetivo na minha vida. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer doces, mas era uma coisa bem afetiva, bem familiar mesmo. E aí, de repente, eu me descobri, tipo, desempregada e assim, mãe, né? Era com um filho pequeno em casa e eu sentia a necessidade de estar mais presente no dia a dia do meu filho. E eu queria fazer algo que eu pudesse estar mais próxima a ele. Então, começou como um bolinho simples, assim, uma coisa que nem eu levava muito a sério, e de repente começou a tomar assim, uma dimensão muito grande. Eu digo que eu comecei como confeiteira e me tornei empreendedora. Porque uma coisa é a gente saber fazer um bolo para tomar café e outra é a gente saber administrar um negócio em crescimento. Então, é esse momento que eu estou vivendo ainda. Não estou ainda onde eu quero estar, tenho um caminho a conquistar, a galgar, mas eu acredito que tudo é um processo. Então, assim, tudo que eu vivi até hoje me preparou para eu conseguir caminhar daqui em diante e eu tenho muito a aprender ainda. Alguém quer perguntar alguma coisa para um dos dois? Alguém da sala Eu, quer perguntar? João,
Eu já. Pergunte. É pros dois, né? Vai valer pros dois, porque os dois, eles lidam muito com o público. E o que isso hoje mudou na vida deles? Quer responder, Mônica? Posso começar? Então, eu tenho muita facilidade de lidar com o público. O comércio foi uma escola para mim, assim. Trabalhar com o público desde o início foi uma escola. Assim, a gente tem que saber que cada um, né, cada pessoa é um indivíduo, eles são diferentes um do outro. Então, assim, não tem como eu tratar todos da mesma maneira, sendo que o respeito, né, é o primordial. Respeito e educação é o primordial. Mas cada um exige da gente uma forma de tratamento. Mas para mim eu lido bem, assim, eu consigo lidar bem com essa situação. Jonatas? Bom, no meu caso, não muito diferente, né, do que a Mônica falou, é uma coisa que todos nós temos que levar em consideração, é a particularidade de cada um, né? E realmente o que faz, né, essa conexão entre nós as pessoas é o respeito, né? Eu acho que isso aí é fundamental em qualquer profissão, né, que a gente for trabalhar. E o fato, né, dessa facilidade que eu tenho até mesmo de lidar com as pessoas me levou onde eu estou hoje, né, de que o ano passado eu trabalhava com computador, com máquina, né, mas computador não tem sentimento, se deu problema, você descarta e arruma, formata, por aí vai, mas o ser humano não tem como a gente fazer isso, né, então, com as pessoas, né, a gente tem que criar pontes, né, eu entendo que nós precisamos amadurecer essa questão, né? Enquanto muitas pessoas constroem muros, né? A gente que está, né, em contato com as pessoas, né? A Mônica, que é empreendedora, nós precisamos aprender a construir pontes, né? Que nos conectam uns aos outros. E a habilidade, né, de lidar com as pessoas é algo que todo mundo, né, tem que aprender a lidar. Acho que é um exercício diário, penso eu. Porque é todo momento, é você falando no telefone, é você fazendo reclamação de um serviço que não está sendo bem feito. E a gente sabe que, né, embora a gente fique insatisfeito com alguma coisa, mesmo assim a gente tem que desenvolver essa habilidade, saber falar com as pessoas, conversar. Porque eu acredito que faz a gente de um ponto para o outro, né? Claro que é a nossa competência, né? É o nosso esforço, mas nós também dependemos de pessoas, né? Para nos ajudar para nos orientar também, né, para chegar até onde nós queremos chegar. Então, a habilidade de lidar com o ser humano, né, de se comunicar com as pessoas, ela é essencial. E eu penso que é um exercício diário em tudo, né, em tudo que você vai fazer. Vai ligar para um 0800, né, ou vai atender alguém, ou vai responder o e-mail, ou vai falar no chat. Então, todo momento a gente está exercitando, né, essa questão de lidar com o público, de lidar com as pessoas, principalmente, né, ainda mais a gente está falando aí com o pessoal mais jovem, né, a galera aí, acho que principalmente a gente aprender a se comunicar com as pessoas de dentro de casa, né, que são as pessoas que nós temos mais intimidade, né, então muitas vezes a gente costuma ter mais conflitos, né, então eu acredito muito nisso, nessa questão da gente ter que aprender a lidar com essas questões, principalmente quando se trata de conflitos e interesses. Eu acho que está cortando, não sei se é a minha internet. Tem uma cortadinha aí no final. Mas mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho um monte de perguntas, mas alguém quer perguntar? Eu também tenho. Então pergunte, Anaílis. Eu vou perguntar para a Mônica. Pergunta. Eu acompanho o trabalho da Mônica desde sempre, de sempre mesmo, desde criança. E assim, uma das reclamações que a gente tinha no ensino médio e que nós estamos juntas e que continua, né, durante o ensino médio dos nossos alunos, são as oportunidades que o nosso município oferece, né? Eles têm muita dificuldade, essa é uma reclamação diária, praticamente o João também pode falar sobre isso. A gente mora numa cidade pequena, tem poucos recursos, e a Mônica trabalhou fora, trabalhou em outras cidades, e ela veio para cá, voltou para Piquete para construir a empresa dela, né? Então, o que levou ela a voltar para Piquete e achar que Piquete seria ideal para ela construir a empresa dela aqui?
Gostaria que ela falasse isso para os nossos alunos, que aqui também tem jeito. Sim, com certeza. Se tem um pensamento, uma frase assim que me incomoda bastante ouvir, é dizer que piquete não dá. Ah, em piquete não dá, piquete não tem oportunidade. Eu creio que, para alguns aspectos, a gente pode encontrar uma barreira um pouco mais espessa para ultrapassar, mas assim, nunca dizer que piquete não dá, dá sim. As oportunidades a gente cria e nada substitui a persistência. Gente, agora na pandemia, né, a gente tem visto um boom de pessoas fazendo o que eu faço há alguns anos. Algumas pessoas me perguntam, mas isso te incomoda? Eu falei, de jeito nenhum. Sabe? Eu acho maravilhoso ver as pessoas se descobrindo naquilo que gostam de fazer. E assim, isso mostra cada vez mais que existe público para todos. Então, eu acho que assim, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, mais carinhoso na cidade onde a gente mora, porque dá certo. É claro que nem todas as áreas, né, profissionais têm como prosperar numa cidade pequena, mas existem muitas coisas ainda a ser exploradas e descobertas aonde a gente mora, assim. Por exemplo, quando a partir do primeiro sonho que eu tive de montar a minha confeitaria, ter o meu café, todo mundo me falava, vai para Lorena. Era a primeira coisa que me falavam, vai para Lorena, vai para Guará. E nunca foi a minha opção. A minha opção era sempre falar, não, eu vou me estabelecer primeiramente aqui, e aí, de repente, né, depois, se isso realmente crescer, né, da forma que eu sonho que cresça, aí sim expandir para outras cidades. Mas o que falta é a gente acreditar na nossa cidade. Não adianta a gente só reclamar que não existe oportunidades e não lutar por aquilo que a gente quer também. Né? Igual eu trabalhei fora, conheci o comércio fora, porém eu tenho um carinho muito grande pela cidade onde eu vivo e eu acredito que há oportunidade, sim, e a gente só precisa persistir um pouco mais, que dá certo. Mônica, estão perguntando se você é a Mônica Boulos. Eu sou a Mônica Boulos. O Jonatas, só me corrija se eu estiver errado. Você mora em Piquete ainda? Sim, moro e não pretendo sair daqui. Não pretende sair daqui. Não. A gente não planejou isso, a gente não, tipo assim, a gente não sentou para colocar as pessoas, mas sempre as coisas vão acontecendo, a providência de Deus vai acontecendo e vai planejando a semana inteira. Os dois são de Piquete e decidem ficar em Piquete. O Jonatas já falou a próxima pergunta que eu abro para vocês. Vocês não pensam realmente em sair de Piquete? Não, eu particularmente não. Eu já tive a oportunidade até, no ano de 2012 para 2013, de trabalhar no Banco Santander, em São José dos Campos, né? Inclusive, era uma proposta muito boa e foi num momento, assim, muito complicado, né? Que eu estava finalizando um curso, eu precisava de recurso financeiro, mas levando em consideração, né, a atualidade, e eu sou também uma pessoa muito família, né, eu sou muito caseiro, eu gosto de estar perto, né, dos meus familiares. Eu acredito que esse é um primeiro ponto, né, que me faz ficar aqui na cidade de Piquete. E também eu acredito muito, né, nessa questão, né, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, né? Não importa onde você está, se você é bom no que faz, qualquer lugar que você for, com certeza você vai dar bons frutos, né? E eu dou graças a Deus, né, de poder ter conquistado a minha casa, né, trabalhar aqui na cidade próxima. E isso para mim é uma conquista muito grande, né? É claro que conforme as coisas vão acontecendo, é natural você ter que ir para fora, talvez fazer um curso, né, se especializar. Mas quando se trata de raízes, né, eu acredito que eu não quero sair daqui de Piquete, não, porque, como eu já falei, repito, né, quando você dá bons resultados, né, faz o que gosta, então não importa onde você está, né, você sempre vai ser uma pessoa próspera, né, porque acho que a prosperidade não está nos lugares que você vai, acho que a prosperidade está na pessoa, né, você confiar naquilo que você faz.
E muitos amigos, né, que estudaram comigo, até mesmo no colégio, né, hoje estão para fora, estão em São Paulo, né, tem um que tá na Austrália. Eu acho legal isso, bacana. Eu acredito que, né, eles estão, de fato, correndo atrás dos sonhos dele, mas acho que Piquete, para mim, é uma questão de amor mesmo. Eu gosto muito dessa cidade, né? E eu amo muito, né? Como muitas pessoas falam, Piquete não tem nada, né? E para ser sincero, eu fico até feliz, né? Ainda bem que não tem nada, não tem índice de criminalidade, né? É uma cidade tranquila, né? E eu gosto muito disso, né? Desse clima, né? Eu tenho um privilégio muito grande, né? Quando eu saio do trabalho, pega a estrada e olho, vejo essas montanhas, né? Tenho um privilégio de estar num lugar abençoado como esse. E volto a repetir, eu acho que a prosperidade está na gente, né? Na pessoa. Então, se a gente faz o que gosta, né? Tem fé naquilo que a gente faz, então não importa onde a gente está, a gente sempre vai prosperar. Então, Piquete é minha cidadezinha que eu não quero sair daqui, não. E na ilha, a gente tem alguma pergunta aí? Tem sim, João. Da Ellen, ela está perguntando para os dois, para o Jonatas e para a Mônica. Com a pandemia que estamos vivendo, como vocês estão lidando com o público? Na verdade, também eu acho que ela quer perguntar se mudou alguma coisa, né, no tipo de trabalho, né, nas atividades que eles fazem. O que tem de diferente hoje, durante esse período de pandemia, na profissão de vocês? Posso começar? Então, para mim, na verdade, o que mudou foi abastecimento, né? Antes era uma coisa mais de livre acesso, a gente conseguia abastecer melhor o estoque, somente isso, mas a gente já se adaptou bem a isso, então, assim, o que eu não consigo sair para fazer, eu peço abastecimento via delivery, por fornecedor também, eles me entregam aqui. Mas em relação a encomendas, eu não vi nenhuma mudança, assim, se mudou, foi até uma coisa positiva. Eu já fazia o delivery, então, assim, eu já trabalhava com o sistema de delivery. Confesso que quando isso tudo começou, eu fiquei um pouco com medo, assim, do que viria pela frente, apreensiva, né? Com medo não, porque eu falei, bom, de algum jeito eu vou me adaptar a isso, mas foi bem na época da Páscoa, assim, eu lembro que a Páscoa estava muito incerta, então eu fiquei com aquele medo de investir muito em Páscoa e as coisas não acontecerem, e de repente eu tive a melhor Páscoa, assim, de todos os anos que eu já havia feito. Então, eu posso dizer por mim que houve uma crescente em vendas. Eu acho que o pessoal fica em casa, dá vontade de comer um docinho, né? Um docinho é algo, né, que faz carinho da gente, então, graças a Deus, assim, não tive, não fui afetada. E outra também, a gente se reinventa, né? Passa a vender coisas em porções menores, porque não tem como ter festas grandes, né, hoje em dia. Então, assim, a gente diminui os tamanhos, lança kit festa para poucas pessoas, bolinho para pequeno, né, num tamanho que dê para uma família. Então, assim, a gente vai se reinventando de acordo com o mercado e com o tempo também. Bom, no meu caso, na empresa onde eu trabalho hoje, a gente está ouvindo muito falar o termo sobre home office, né? Acredito que os professores, né, e os demais profissionais já virou algo comum. E na minha empresa, né, onde eu trabalho, home office era um mito, né? Não tem como, né? Uma empresa muito grande, as atividades são complexas. E em meio, né, a essa pandemia, foi como a Mônica falou, a gente precisou se reinventar. E a gente viu que deu certo, né? As pessoas começaram a trabalhar em casa. E nesse caso, né, especificamente em relação às minhas atividades, eu tive que explorar muito a parte tecnológica, né? Me conectar com as pessoas através de aplicativos, né, de videochamadas, por aí vai. E uma grande coisa assim, que para mim foi um diferencial em relação a isso foi as minhas habilidades em relação à tecnologia, né? Como eu já vinha de um setor na qual isso para mim era muito comum, então eu me dei super bem. Inclusive um dos últimos treinamentos que a gente deu lá na Valfilme,
eu fiquei muito preocupado, né, que, por exemplo, até mesmo vocês que estão, né, montando, né, essa live, né, chamando os alunos, e vocês com certeza devem estar muito preocupados. Será que o pessoal vai participar? Será que o pessoal vai interagir? Né? Tenho certeza que está passando na mente de vocês aí 1 milhão de coisas, né? Pô, eu chamei pessoas aqui. Mas, assim, é uma coisa que está todo mundo vivendo, né? Eu acho que são essas emoções que a gente tem que aprender a lidar. Então, foi nessa fase, né, que eu precisei aprimorar ainda mais, né, para fazer o quê? Para promover a interação entre as pessoas utilizando tecnologia, né? E hoje é muito comum a gente ouvir falar, a tecnologia ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Mas, assim, eu acho que é uma realidade, né, que a gente está convivendo agora ainda mais forte. Então, para mim, eu tive que desenvolver, né, essas outras habilidades de trazer as pessoas, né, mais próximos, né, para que ela possa se desenvolver, que elas possam receber treinamentos com qualidade. Então, para mim foi positivo, né, no fato de eu ter essas habilidades tecnológicas, porém eu tive que fazer essa adaptação de poder promover a interação entre as pessoas, né? Então, a entrega, né, do trabalho, da atividade, dependia de fato, né, dessa relação, né, desse retorno que eu tinha dos colaboradores. Mas foi muito bom, foi positivo, mais um aprendizado. Mais alguém da sala quer perguntar alguma coisa? Se não quiser, já sabe, né? Que a gente Eu tem pergunta. Vivian, pode perguntar. Eu volto naquela pergunta que o senhor fez. Como que eles descobriram que era isso que eles queriam fazer? Mônica? Mônica? Então, gente, eu não tinha certeza disso o tempo todo. Não era algo que eu, tipo, cresci, sabe? Tipo, criança fala, meu sonho é ser professora. Eu prestei vestibular para publicidade e propaganda. Então, assim, porque eu me achava muito criativa e eu acho que nessa área eu tinha que explorar e eu queria isso. Eu queria atuar nessa área naquela época, assim, adolescente. E aí, eu fui trabalhar, né, no comércio e era uma coisa, assim, totalmente diferente do que eu havia sonhado, mas eu me adaptei àquele meio e eu aproveitei para aprender. Não só o atendimento, tipo assim, eu não ia lá somente para vender e ir embora e receber o meu pagamento no final do mês. Eu realmente aprendi. Eu aprendi, igual eu já falei anteriormente, a lidar com o público, a conhecer o sistema de uma loja, trabalhar em caixa, trabalhar com estoque. E assim, todo esse processo me levou a lidar bem com o que eu faço hoje. Porque. E aí, a confeitaria eu descobri quando eu fiquei desempregada e eu falei, poxa, eu acho que eu vou começar a fazer uns bolos para ajudar na renda em casa e aí eu fico em casa também com meu filho. E é claro que a primeira vez que eu fiz, eu tive uma amiga que me ajudou muito e ela brigava com o pessoal da loja e falava assim, vocês vão comprar bolo dela, tá? Era sem opção. É importante ter amigos do lado, assim. Vocês vão comprar bolo dela. E aí, tipo assim, foi legal. Falei, nossa, poxa, bacana, eu não sabia dessa história. Fiquei sabendo depois que ela deu esse incentivo. E aí eu fui, tipo, gostando do que eu estava fazendo e gostando muito mais do que eu já havia gostado de todas as áreas que eu tinha trabalhado. E aí eu comecei a pesquisar mais, a aprender, aprender a fazer coisas diferentes, ter ideias, usar esse lado criativo que eu queria usar, né, como publicitária para o que eu estava fazendo. E aí desenvolver receitas. Eu comecei a fazer o bolo no pote assim há 4 anos atrás. Ainda não tinha muita gente, eu acredito que em Piquete não tinha quem fazia. Mas como que eu ia entrar no mercado onde, tipo assim, já tinha aquelas. A boleira, as pessoas já tinham a boleira preferida. Eu falei, poxa, como é que eu vou entrar nisso, sendo que as pessoas nem me conhecem, não sabem nem o que eu faço, não sabem como que é. E aí eu lancei o bolinho no pote, comecei a fazer, falei, bom, são porções pequenas, um preço
também pequeno, e assim as pessoas vão conhecer o que eu faço. E cada vez que eu fazia, eu recebia uma encomenda. E aí foi crescendo, eu fui aprimorando em acabamento, em tudo. Assim, desde o meu primeiro trabalho até o meu trabalho que eu entrego hoje, houve uma evolução assim, bem grande. O delivery cresceu também. E foi assim, nunca despreze o que você está fazendo. Sempre faça de todo o coração aquilo, sabe? Não importa se é realmente aquilo que você quer ou se você está ali porque você precisa estar ali naquele momento. Tire dali um aprendizado, porque sempre você vai usar isso na sua vida, não importa se é na vida pessoal ou profissional. Em todas as áreas, por todos os lugares que a gente passar, existe um aprendizado, existe algo que nós vamos aprender e vamos usar isso futuramente, com certeza. Jonatas. Bom, é uma pergunta interessante, né? Acho que esse acho que é o ponto que todo mundo quer descobrir na vida, né? Como que eu vou fazer algo, né, que realmente eu gosto, eu tenho prazer naquilo. Eu achei legal, né, a Mônica falando, acho que basicamente é a minha resposta. Você encontra o propósito é quando você faz alguma coisa e você fica feliz com o resultado daquilo que você faz. Né? Você cria algo e você olha para aquilo, nossa, que legal que eu fiz, né? Eu acho que eu posso melhorar isso. Então, a partir do momento que você tem essa alegria, essa felicidade, né, de você ter produzido um resultado e você ficar satisfeito com aquele resultado, eu acho que é onde você começa a identificar o seu propósito, né? Inclusive, né, fica como dica, né, para o pessoal aí, tem uma imagem no YouTube, acho que você digita lá Ikigai, né, uma tradução, acho que da língua japonesa para propósito, né, como faz para você descobrir o seu propósito de vida. Então, foi quando, eu lembro que quando eu era criança, né, talvez aí, vamos colocar aí meus 9, 10 anos, quando eu assistia a TV, eu ficava muito encantado, né, de ver aquelas pessoas falando, dando palestra. E é uma coisa assim que eu achava muito legal, né? As pessoas viajavam, né, para várias partes do país, né, dando treinamento, dando palestras. E eu acho que foi uma conexão muito legal que eu tive com essa questão, né, de treinamento. E hoje eu descobri, né, que eu gosto de fazer isso justamente não pelos meus resultados em si, mas pelos resultados que as pessoas dão quando eu tenho a oportunidade de treinar essas pessoas, né? No ano passado, eu estava fazendo uma sessão de coaching com uma pessoa e ela estava com muitas dificuldades, né, em relação às suas finanças, né, e outras coisas, em assuntos pessoais. E eu cheguei a fazer com essa pessoa 2 ou 3 sessões, né, de coaching. E daí depois a gente terminou, né, depois ela não me procurou mais. Porém, por esses dias, né, eu conversando com essa pessoa e ela começou a contar, né, os resultados que ela teve, né, com as sessões de coaching, mentoria que eu fiz com ela. E eu fiquei surpreso e muito feliz. Falei, nossa, que bom que aquilo que eu fiz deu resultado, né? Então, quando você olha para o seu resultado e você fica feliz com aquilo, eu acredito que você está no caminho certo, você está fazendo exatamente aquilo que gosta, né? Porque hoje as pessoas elas ficam muito frustradas, às vezes elas não sabem o que querem, justamente porque quando ela olha para o resultado dela, ela fica triste, ela fica feliz e satisfeita. Mas quando isso é o contrário, né? Você olha e fala, nossa, né? Que coisa legal que eu fiz, eu consegui mudar uma pessoa, né? A mente dela, consegui fazer com que ela, né, tivesse resultados. Eu acho que é isso eu acho que isso é um combustível, né, para a gente continuar fazendo o que faz. Até mesmo hoje, né, conversando com meus sobrinhos, uns 1 mês e meio mais ou menos, ele esteve aqui em casa. Eu conversei com ele, dei alguns conselhos, né, dei algumas atividades para ele fazer, né, nada de escola, era algumas coisas sobre a vida mesmo, né. E hoje a gente conversando, e eu vi que ele mudou um pouco, né, a mente, a forma de pensar. Eu fiquei muito feliz, porque hoje as pessoas, elas têm um pouco, elas não conseguem imaginar o futuro, né? E eu vejo que um dos maiores desafios hoje da juventude é conseguir enxergar o futuro. E muitas das vezes as pessoas têm medo do futuro, né? O que será de mim, né, daqui a 5, 10 anos, né? Então, a partir do momento que você começa, né, a mostrar para as pessoas as possibilidades, né, os caminhos que ela pode trilhar em relação à profissão, em formação acadêmica,
né, em se desenvolver. Então, isso para mim nossa, é muito gratificante. Porque hoje as pessoas olham para os nossos resultados, né? Se você, né, como que a Mônica vende o bolo tão bem, é por causa que o que ela faz é muito bom, né? Então você está vendendo ali o seu resultado. Quando as pessoas olham, pedem uma ajuda, né, me convidam para uma live dessa, né? É justamente por causa dos nossos resultados, né? Então, é justamente o resultado que nós damos e que nós ficamos satisfeitos nos leva a acreditar que nós estamos no caminho certo, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso a resposta. Para a Só gente fechar esse. Pode falar, Mônica, Não, desculpa. só completando ali o que o Jonas estava falando, vale lembrar também que cada um tem seu tempo, né? A gente vê hoje os jovens muito ansiosos, né? Tipo, em ser, em fazer, e nós também, eu acho que eu também passei por esse período de ansiedade e medo, né? De, gente, eu não sei o que eu quero fazer, e agora, né? A faculdade não deu certo, e acabou, né? E não, na verdade, cada um tem seu tempo, e a gente descobre, muitas vezes a gente descobre o que a gente gosta no meio do caminho. E como o Jonas falou, né, o que nos dá prazer, o que né, surte resultado é o que vale a pena ser feito. Letícia, pode perguntar. Eu vi que subiu uma mensagenzinha dela. Pergunta no chat aqui. Eu Tem quero pergunta fazer no uma chat. pergunta. Tá. Pergunta, Letícia. Para a Mônica. Ela fez a faculdade de propaganda. E eu queria saber o porquê ela desistiu, assim, da faculdade mesmo. Porque eu tenho vontade de ter um conhecimento sobre essa área. Que eu tive vontade de fazer. Aí eu queria saber o que ela achou da área. De si da faculdade. Então, Maria Letícia, eu não comecei. Era minha vontade, eu prestei vestibular, passei, porém eu não tive condições naquela época de fazer. Hoje em dia eu nem penso mais em fazer, nem explorei mais a ideia. Mas naquela época eu queria por achar que assim, as minhas características se encaixavam com isso e eu achava que tipo assim, era um lugar onde eu poderia usar a minha criatividade e talvez eu tinha um conhecimento também um pouco raso a respeito disso. Então, assim, eu não ingressei, então eu não fiz a faculdade de publicidade. Era a minha vontade na época, mas depois daquilo eu já tive vontade de várias coisas, até me encontrar na confeitaria, que eu tô há 4 anos. Tem pergunta no chat. Tem sim, João. Tem uma pergunta aqui da Maria Júlia, para os dois, tá? Para o Jonas e para a Mônica, sobre uma dica para saber qual profissão seguir. E a gente tem uma outra pergunta aqui também, da Samira, que ela diz assim: quais os tipos de empreendedorismo deveriam existir na nossa cidade? Também para os dois, para o Jonatas e para a Mônica. Então, primeiro para as dicas, né, de qual profissão escolher. Olha, é uma pergunta que talvez eu não saberia responder exatamente. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, né, eu me formei na área de tecnologia, só que como a Mônica falou, a gente se descobre no caminho, né? Mas vale lembrar que tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente adquire ao longo desse caminho é sempre válido, né? São bagagens, né, são conhecimentos que nós vamos adquirindo e a gente vai montando tudo isso, né? Você usar tecnologia, né, você usar, né, a sua vontade de querer trabalhar com treinamento, desenvolvimento de pessoas, né, coaching, por aí vai. Então, eu acredito, né, eu lembro que uma vez, numa das oportunidades que eu tive de falar com os alunos aí, né, do colégio, eu acho que vai muito, né, da nossa criação, como que nós fomos criados, e isso, muitas das vezes, dá pistas, né, daquilo que nós vamos gostar lá no futuro, né? Tem um sobrinho meu, ele é pequenininho ainda, né? Ele adora, né, carro, ferramentas, né? E eu sempre fico brincando, olha, esse aí vai ser engenheiro, né? Porque ele gosta muito. Então, é uma construção, né, ao longo da vida, que quando vai chegando, né, você vai se aproximando, você vai se descobrindo, né?
eu me formei, né? Eu fiz uma faculdade de licenciatura na área de computação, fiz pós-graduação na área de tecnologia, e agora estou fazendo um outro curso na área de administração. Então, tudo isso, né, que eu aprendi ao longo desse caminho, nada disso foi perdido porque eu me tornei hoje, né, para aquilo que eu faço hoje. Então, uma dica que eu dou para você, né, começa a se perguntar o que eu mais gosto de fazer, né, o que me dá mais prazer de fazer. Eu lembro que eu costumava dizer que, né, que se eu não fizesse faculdade de tecnologia, eu queria fazer faculdade de enfermagem, né, mas justamente pelo fato de eu gostar de estar com pessoas, né, de cuidar das pessoas, de alguma forma contribuir, né, com a outra pessoa. Então, a nossa história, né, tudo aquilo que você viveu para trás até hoje, tem algumas pistas, né, do que você vai se dar bem no futuro. E essa sua pergunta é muito importante porque justamente para a gente não perder tempo, né? Às vezes você começa uma coisa e não gosta daquilo e vai para outra e vai e assim vai. Então, começa a se fazer perguntas, né? Começa a conversar com outras pessoas, né? Que não se resume, né, só nessa live, mas conversar com outras pessoas no dia a dia. E alguma coisa você vai se encontrar, né? Olhar aí um pouquinho para trás, né? Olhar no retrovisor, o que você fez, o que você fez que você ficou muito satisfeito de fazer aquilo, e você vai começar a identificar, né? O que você pode fazer daqui para frente, onde você vai se qualificar, né, profissionalmente, de forma acadêmica, para aquilo que você gosta de fazer. Em relação à segunda pergunta, nossa, achei muito legal. Muitas pessoas que moram aqui na cidade, nós temos uma crítica muito forte em relação a Piquete não tem emprego, não tem empresas, não tem indústrias. Porque, na verdade, a cidade de Piquete, no meu ponto de vista, não é uma cidade para indústrias, né? Não é uma cidade de manufatura, né, desse porte. Eu vejo Piquete como uma cidade turística, né? Eu vejo que Piquete deveria ser investido em turismo e gastronomia. Eu tive a oportunidade desse ano, no início desse ano, conhecer uma das cidades muito bonitas aqui do Brasil, que é a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E a gente vê como que lá eles investem tanto na área de gastronomia e turismo, passeios. Então, Piquete tem uma riqueza muito grande que não é explorada. E o que é explorado é muito pouco, né? Nós temos aí o maior pico do estado de São Paulo, que é o Pico dos Marins. Eu já tive todo ano, eu subo lá, eu adoro ir conhecer aquele lugar, mas eu acredito que grande parte dos municípios de Piquete não conhece, né? Eu não sei se alguém daqui já teve a oportunidade de escalar os Marins, mas é um lugar onde pode ser explorado o turismo, né? Então, Piquete tem muita coisa bacana. Se eu fosse hoje, né, um grande investidor, com certeza, eu iria investir muito forte, né, aqui em Piquete em relação ao turismo. Porque, né, é uma coisa assim que eu sempre gosto de trazer essa reflexão, que o desenvolvimento, né, ele tem que ser acompanhado de sustentabilidade, né? Depois que eu comecei a fazer essa outra faculdade, começou a abrir um pouco mais a minha mente, né, a questão da sustentabilidade. Piquete, como é uma cidade assim muito bonita, tem bastante árvores, né? Então, imagina Piquete com um monte de indústria, né? Chegando, saindo no caminhão, a gente ia perder um pouco dessa qualidade, né? Dessa beleza que a gente tem. Então, explorar o turismo aqui, para mim, na minha opinião, seria o caminho, né? Que todos nós devemos seguir. Já temos uma empreendedora na área de gastronomia aí, então acho que a gente tem tudo que a gente precisa, né? Para a gente investir pesado nisso. E vai beneficiar todos, né? Desculpa, Jonatas. Mônica, você, na sua visão de empreendedora, o que você acha que falta para Piquete? De investimento, na parte de empreendedorismo? Porque quem fez essa pergunta já está pensando no que pode trazer de diferente. Olha que legal. Então, eu acredito que faltam pessoas que acreditam no potencial da cidade. Como o Jonatas falou, nós temos uma cidade turística muito linda, não só o Pico, mas toda a parte da natureza ali, cachoeiras, nós temos lugares muito bonitos a ser explorados, né? E é uma cidadezinha tão aconchegante, pequena, sabe aquela coisa que quando você pensa que vai descansar, vai passar as férias, você sempre procura um lugar assim, aconchegante como Piquete. E eu acredito que falta pessoas que acreditem no potencial dessa cidade
e que invistam dessa maneira, olhando para esse lado turístico mesmo, de ter um carinho a mais, né, pela cidade. Eu falo que, assim, às vezes eu ando pela cidade e falo, nossa, Piquete é tão pequeno, mas está tão largado, né? Coisas assim pequenas, ter praças mais aconchegantes, ter um lugar onde que as nossas crianças possam brincar. Hoje em dia não, mas antes disso tudo acontecer, né? Mas eu acho que assim são detalhes, coisas poucas que poderiam ser mudadas, né? Um cuidado a mais com a cidade onde a gente vive. Pessoal, para finalizar esse primeiro momento, bem rapidinho, Jonatas e Mônica, que mensagem que vocês deixam para os nossos alunos em relação a sonho, a correr atrás? Olha, eu vou deixar uma palavra rapidinho aqui, que vai ser uma quebra de paradigma para muitas pessoas, né? Talvez vocês vão até se assustar. Eu acho que vocês têm que ser perfeito, né? Talvez as pessoas se assustem um pouco com essa palavra, porque quando nós falamos de perfeição, é uma palavra que a gente tem como significado aquele que não erra, aquele que não tem falha nenhuma. Mas essa semana, né, eu estudando um pouco mais sobre isso, eu entendi que perfeição é aquele que vai até o fim, né? Então, se você começou, né, alguma coisa, seja perfeito de ir até o final. É claro que vai existir falhas nesse processo, vai existir medo, né? Mas não desista, né? Se você colocou uma meta, chega até o fim. Se você colocou no seu coração de fazer uma faculdade, faça, né? Ser perfeito nisso, vai até o final. Se você quer empreender, seja perfeito nisso, vai até o final. Mônica? Lembrando, assim, o que eu deixaria é que, gente, ninguém nasce pronto. Talvez a gente não tenha certeza do que a gente quer desde o princípio. Nós vamos descobrindo isso no caminho. E nunca despreze, nunca menospreze cada etapa da vida. Por mais que, às vezes, você está onde não quer estar, mas aquilo pode te levar para onde você ainda quer, e você vai chegar muito mais forte, vai chegar com um aprendizado muito melhor. Então, assim, não despreze as etapas da vida. Tenha paciência e confie em você também. Confie que você tem potencial, você pode chegar onde você deseja chegar. As coisas não são de efeito imediato, mas a caminhada sempre vale a pena. A gente aprende muito mais na caminhada do que se já nos colocassem naquilo que a gente quer. Jonatas e Mônica, eu agradeço mesmo de coração. De verdade, eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Nossa troca de experiências foi muito rica, para mim e para os alunos. Eu agradeço mesmo de coração. Já faço o convite para que quando a gente estiver na nossa escola, vocês possam estar junto com a gente, porque esse contato virtual, vocês podem ter certeza, o Jonatas sabe, que o contato físico de estar junto com a gente na escola é muito bom. Tá? Eu agradeço mesmo de coração. Amém. Precisar, estamos à disposição. Obrigado, viu?